Que imagina, o Congresso, os representantes do povo aprovam o projeto da anistia, queremos essa anistia aqui. Vem o Supremo dizer que não pode. Isso é nem os malucos que controlam o Supremo hoje têm coragem de fazer isso. Se ele está sancionado e não tem mais reputação ilibada, ele perde uma das condições. E ao perder uma das condições, ele deixa de estar apto a ser ministro do STF. É interessante isso. Então, se você for pensar, caberia sim a possibilidade não de impeachment, mas de uma ação para, seja do Executivo, seja do Congresso, alguma medida para destituição do ministro por não possuir mais as condições exigíveis pela Constituição. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. A perseguição não tem fim. PT vai ao STF contra a escolha de Eduardo como líder da minoria. Norma da mesa diretora de 2015 garante a atuação do deputado que está nos Estados Unidos. O Partido dos Trabalhadores irá acionar o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Partido Liberal de nomear o deputado Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. A medida pode permitir ao parlamentar manter o seu mandato, já que um ato de 2015 da mesa diretora da Câmara que justifica faltas de líderes partidários. O PT não aceita perder no Congresso e já recorre ao seu puxadinho no STF. Se a Câmara dos Deputados aceitar que o STF interfira numa prerrogativa que é da Câmara, então pode fechar as portas do Congresso e entregar a chave no STF. E o absurdo não para por aí. Moraes dá 5 dias para a PGR avaliar a ação do PT contra Tarcísio. Deputado Rui Falcão questionou a atuação do governador de São Paulo por pleitear anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Agora eles querem criminalizar a atuação política de um político. Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma ação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por sua atuação para aprovar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado deu 5 dias de prazo para a resposta da ação que foi apresentada pelo deputado federal Rui Falcão do PT. O parlamentar decidiu acionar o Supremo após viagem de Tarcísio a Brasília durante o julgamento de Bolsonaro pela primeira turma da corte. No pedido, Rui Falcão quer que a justiça apure se o governador cometeu obstrução de justiça. Além disso, o parlamentar pediu a retenção do passaporte de Tarcísio, a proibição de viagens ao exterior e que ele seja proibido de se comunicar com o investigado na ação da suposta tentativa de golpe de Estado. Piotr, antes de te ouvir, deixa eu acrescentar mais uma informação que tem relação com esse tema. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, fixou prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que o Congresso aprove uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio tem ido a Brasília para liderar a articulação do projeto da anistia. Ele se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e outras lideranças para discutir o tema. Piotr, confesso que li essa notícia rapidamente, pouquinho antes do programa começar. Nossa produção incluiu aqui na pauta e me soou assim, bom, não deveria, né, num país que a gente está vivendo um estado de exceção, né, mas a criminalização da conduta do governador de São Paulo ao tentar de alguma forma articular em Brasília, negociar, fazer política, um político fazer política, é isso que a gente está vivenciando hoje? O Supremo, na semana passada, criminalizou a opinião, agora está criminalizando a política. O governador de estado não poder fazer política. Olha, o Augusto pode me ajudar, mas eu estudei um bocado aquela época da transição do regime militar, que veio a anistia, enfim, e a transição mais longa, até os militares deixarem. Não me lembro de uma declaração do Dr. Ulisses dizendo que os militares o ameaçaram do ponto de vista de ele continuar fazendo política para que a transição de fato acontecesse. O que eu me lembro, sim, do Dr. Ulisses dizendo que às vezes ele tinha incompreensão de correligionários, de gente que ali dizia, olha, eu tenho que continuar conversando com os militares, porque senão eles param o processo. Mas ele nunca disse, fui ameaçado por um general da ditadura, de que se eu continuasse fazendo negociações políticas, eu poderia sofrer alguma sanção. Nós estamos vendo isso.
Quer dizer, se na ditadura não aconteceu isso, essa gente que está salvando a democracia, estou me referindo a coisas que eu ouvi do doutor Ulisses, boa parte disso eu confirmei com o governador Mário Covas, com quem eu convivi como repórter, eu já contei essa história, ele me foi apresentado pelo meu primeiro diretor de jornalismo, que era amigo de infância dele, o seu Diógenes Gobo, lá em Americana, nunca ouvi essa história, ou seja, então piorou bem, piorou muito. Em 78, nós tivemos eleições para o Senado, por exemplo, e um dos senadores eleitos foi o Franco Montoro. Sim, Franco Montoro. Franco Montoro, que era um dos líderes da campanha pela anistia. Ele assumiu foi a vaga de senador, depois seria governador de São Paulo, em 82. A anistia foi discutida pelos candidatos também ao Senado, Fernando Henrique Cardoso e Cláudio Lembo, livremente. O governo, todos os políticos se manifestaram, deram a sua opinião. Sim. Não existe isso. Só não se manifestou, porque não tinha que se manifestar, o STF. Na época existia o Supremo, que não deu palpite nisso. Não é assunto dele. Foi discutida pelo Congresso e pelo Executivo, porque é o presidente que acaba concedendo o projeto da anistia. Ele é aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente da República. Augusto, em 82, houve a eleição para governadores de estado em que o MDB, que era o partido da oposição, ganhou a maior parte dos estados. Sim. E os militares não ameaçaram aqueles governadores na hora da campanha. Nos anos 70, houve uma eleição. O resultado para o Arena, que era o partido do governo, foi tão ruim que o próprio Geisel disse: não adianta tapar o sol com a peneira, perdemos. Então todo mundo se manifestava e aí começou. A campanha pela anistia foi intensificada e foi crescendo. Não havia presença nem do Supremo e nem de gente aí querendo parar os políticos de fazerem política. Isso é um projeto político também. Claro. Também. Então não tem o Supremo. Vai ter que aprender que é o Congresso que faz a lei, é o Congresso que toma esse tipo de decisão, e os políticos usam a sua força de um lado e de outro. Agora é o que o Silvio falou, com essa bancada raquítica que o governo tem no Congresso, ele está apavorado e está usando a sua aliança com o Supremo. Só que agora não vai funcionar. Porque imagina, o Congresso, os representantes do povo aprovam o projeto da anistia, queremos essa anistia aqui. Vem o Supremo dizer que não pode. Isso é nem os malucos que controlam o Supremo hoje têm coragem de fazer isso. Um deputado, me permita, Paulo, rapidamente, um deputado da oposição me disse que o governo, isso é público, né? O governo entrou com 3 bilhões e 200 milhões de emendas. O Lula tentando manipular o Congresso. Agora, se o Centrão ceder a isso, aí passa um atestado de estupidez, porque eles conseguem uma promessa de emenda, o governo cede de um lado e o Flávio Dino veta do outro. Alguém acreditar no governo do PT tem que ser muito, digamos, muito imberbe ainda, né? Segundo o que foi veiculado depois dessa reunião de líderes na manhã de hoje com o presidente Hugo Motta, é que sim, será votada a urgência do projeto de lei da anistia. Aí cabe também aos eleitores a pressão, né, aos seus deputados para que esse projeto seja colocado em urgência, para que seja também votado de modo acelerado. Porque não passaria pelas comissões e a urgência, claro, é um termômetro. Se consegue ali 300 votos, 280, 257, que é o mínimo, mas enfim, isso passa a ser um termômetro de como aquele parlamentar muito provavelmente votará na hora de sim, aí analisar o mérito, se sim ou não para o projeto anistia que vigorar até lá. É importante que há uma discussão lá, e o bastidor, o Nicolas já deixou isso muito claro, estão querendo um projeto alternativo. Não existe projeto alternativo. A anistia é uma só e a Constituição deixa claro qual é. A história do Brasil deixa claro qual é. É ampla, geral e restrita, e a gente já discutiu isso aqui, deveria começar lá em 2019. Depois, se algum grupo quiser votar o que eles chamam de destaque, exclui isso, exclui aquilo, vai para votação também.
Mas óbvio que este é um momento de pressão, sim, nos parlamentares. O parlamentar é representante do eleitor, ele tem que saber exatamente o que pensa o cidadão. E nós sabemos, né? O governo está usando todas as artimanhas, liberação de 3,2 bilhões de emendas, que depois o Flávio Dino vai lá e veta no Supremo Tribunal Federal. Se o Centrão cair nessa esparrela de novo, aí também não dá, né? O jogo é pesado, o sistema é bruto, né, Silvio? Só para a gente fechar, uma pena ali que a gente teve problema com a conexão do deputado Nicolas Ferreira, ele direto do plenário, mas ele estava explicando, ele até fez um desabafo ali, né, que a situação não está fácil, inclusive com essa liberação de emendas e também com quórum baixo aí no plenário da Câmara. Paula, ele tentou dizer isso, a gente teve um probleminha de conexão ali, mas o plenário da Câmara dos Deputados é um lugar de temperatura, então você entra e você já sabe qual é a temperatura naquele momento. Agora há pouco, o PT apresentou um requerimento, por exemplo, para retirar de pauta a emenda constitucional, aí é uma PEC, aí é um quórum alto, 308 votos no mínimo, é o quórum qualificadíssimo, que a imprensa tradicional chama de PEC da blindagem, mas o nome tratado no plenário é PEC das prerrogativas. Se precisar a gente fala sobre ela daqui a pouco. Mas vamos lá. E aí o placar bateu 266 com 144, 266 votos a 144, a esquerda não conseguiu retirar, mas 144 já é um número acima do esperado para o bloco do governo, ou seja, para esse bloco da esquerda. O Partido Novo também está contra essa PEC, então provavelmente os votos do Novo também estavam nesse campo, mas ainda assim 266 é pouco. É pouco para você tirar como termômetro, arriscar uma votação depois do PL da anistia, onde você precisa de 257. Não tem gordura, alguma coisa pode falhar. E se falha a votação de uma urgência, dificilmente você vai conseguir colocar o mérito na sequência, ou então você favorece quem quer derrubar a proposta, e no caso o Hugo Mota está jogando contra, então ele pode pautar, ele pode seguir, e aí você pode perder a anistia. Embora não tenhamos texto, a votação da urgência faz com que a pauta, imaginem uma pilha de tijolinhos, vira o primeiro tijolinho. Então o Congresso, a Câmara, no caso, casa iniciadora, vai ter de votar. Então é mais ou menos essa temperatura, não é tão boa a temperatura neste momento. Por isso o Nicolas chama a atenção, por isso é importante que todos os eleitores que querem a anistia, todos que defendem a anistia, pressionem os seus deputados. Porque os líderes chancelaram, os partidos chancelaram, mas o governo está derramando muito dinheiro em emendas parlamentares, oferecendo todo tipo de barganha política, e aí a temperatura para jogar no plenário hoje não seria boa. Amanhã não sei. Política é assim, Brasília é assim. É possível que o Moraes saia do STF sem ser impeachmentado? Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vamos conversar um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que me fizeram nas redes, e é boa pergunta. A pergunta era a seguinte: se o Moraes, depois de ser sancionado, ele não perde a aptidão para continuar sendo ministro? E é interessante o ponto, porque na Constituição, no 101, o artigo, diz o seguinte, que o STF se compõe de 11 ministros e blá, 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 e eles têm de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, são condições para que alguém seja nomeado ministro. Tá? Precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Esse notável saber jurídico é um negócio que a gente sabe que ninguém tem ali, né? Aliás, esse é um ponto interessante, porque notável saber jurídico não é título universitário, é um saber que todos notam, é um saber que se conhece na sociedade, é um saber que todo mundo é tido e havido como algo compartilhado, o saber jurídico daquela pessoa. Você entendeu? Notável de se notar. Você percebe? Algo que, enfim, quem dali tem esse notável? Que a gente nota é erro de português, a gente nota é incapacidade interpretativa, a gente nota é muita falta, mas pouca presença de saber jurídico. Mas e a reputação ilibada? Esse é o ponto. Então, a reputação ilibada, uma pessoa que é sancionada pela Magnitsky, como, por exemplo, o ministro Moraes, em tese não tem. Como é que você vai ter uma reputação ilibada se você está numa lista? Está presente numa lista em que estão torturadores, numa lista em que estão, enfim, o pior da humanidade.
A escória está lá na lista ao seu lado. Como é que você tem, então, uma reputação ilibada? Então, assim, a gente pode dizer que, do ponto de vista público, o ministro Moraes não tem mais reputação ilibada, se é que teve. Se é que um dia teve. Você percebe? E aí é que é um ponto. Falta, então, uma das condições. Se o 101 exige que ele tenha notável saber jurídico, que já é questionável, mas, enfim, vamos passar por cima dessa. E reputação ilibada são as duas condições. Se ele não tem... Se ele... Vamos nesse dedo. Se ele não tem... se ele está sancionado e não tem mais reputação ilibada, ele perde uma das condições. E, ao perder uma das condições, ele deixa de estar apto a ser ministro do STF. É interessante isso. Então, se você for pensar, caberia, sim, a possibilidade não de impeachment, mas de uma ação para, seja do Executivo, seja do Congresso, alguma medida para destituição do ministro por não possuir mais as condições exigíveis pela Constituição. Alguém me dirá, não, mas é necessário para nomeação. Não, não, não. É necessário para não só nomeação, obviamente. Senão óbvio que não faz nenhum sentido, né? Então, ele diz o seguinte, que o ministro precisa ter, né? Precisa ter. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos com... E aí vai, notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, se ele perde, seja o saber jurídico, seja a reputação ilibada, ilibada quer dizer o quê? Que ninguém contesta. Como é que você não contesta uma reputação que todo mundo, que você está numa lista do pior da humanidade? Sim, 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 não tem mais as condições exigidas pela Constituição. Aí você fala, é possível uma ação judicial pedindo a anulação, então, da nomeação dele? Em tese, sim, mas quem vai julgar isso daí são os pares dele. Então, a medida não poderia ser judicial. A medida teria de ser por meio do Congresso, aí tem que se avaliar qual seria a medida, né? A gente pode até pensar aqui juntos depois, mas, ou do Executivo, que o nomeou, e então também, em tese, pode dizer, olha, eu nomeei, mas fui logrado, fui levado a erro, né? Fui enganado, né? Esse ato poderia, portanto, ser declarado nulo, né? Ou ser anulado, na verdade. Ou nulo, porque eu não sabia que ele não tinha uma reputação, então eu fui levado a erro, ou anulado porque ele tinha uma condição, reunia uma condição que não reúne mais. É que nem, por exemplo, sei lá, se a pessoa tem... A exigência é que ela tenha 35 anos para exercer o cargo. E ele vem com uma carteira falsa, bom, aquilo é nulo, porque ele entregou uma condição, ele falseou uma condição, aquilo é nulo. Ou se, eventualmente, aqui a condição é algo que ele deixou de ter, ele perdeu, não, ele precisaria ter, vamos supor aqui, tá? Ele precisaria ter, para essa condição, para exercer esse cargo, ele precisava ser casado. E aí ele deixou de ser casado, virou solteiro, virou viúvo, perdeu a condição. E aí aquele ato é anulável. Então aqui, ou é nulo porque ele nunca teve a reputação, e a gente está descobrindo agora, ou é anulável porque essa reputação ela perdeu-se com essas sanções da Magnitsky. Então, sim, é possível ir por aí. Uma destituição que não seja impeachment, uma destituição do ministro Moraes por ter perdido as condições exigíveis para que ele seja, ou para que ele tenha se tornado e permaneça ministro. Cabe ao Congresso dar uma avaliada nisso. O Executivo não vai, não esse, não que está aí, mas cabe ao Congresso, sim, avaliar uma medida para tocar para frente algo assim. Seria interessante e seria correto. É isso, um abraço e até a próxima.